Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao programa Comunicadores Extraordinários, do básico ao avançado. Aqui eu compartilho conhecimento, saberes e estratégias para você se tornar um comunicador de alta performance, e eu também te ensino as mais modernas ferramentas para você alcançar resultados extraordinários na área da comunicação em um curto período de tempo, mesmo que você já seja um iniciante nesse assunto. E se esse é o seu primeiro contato aqui no canal, eu sou a Lucimari, eu sou empresária, educadora e há mais de 25 anos eu compartilho o conhecimento e me dedico a ajudar as pessoas a se tornarem comunicadores de alta performance, reconhecido em suas profissões. Quero aproveitar e te fazer um pedido super especial. Se você ainda não está inscrito no canal, clique para se inscrever e ative as notificações para sempre ser avisado de conteúdos atualizados aqui neste canal. E deixe o seu like, porque assim o YouTube ele vai identificar que este é um conteúdo importante e pode ser compartilhado com pessoas como você que se importam em ter um conhecimento diferenciado. E o tema de hoje é como ser notado e reconhecido pelo seu conhecimento. Muitas pessoas dizem não saber como que é que elas podem se capacitar ou buscar formas de melhorar a sua comunicação na profissão que atuam, seja na área da comunicação com gestores, ou como um apresentador de palestras, ou como um professor ou educador para os seus estudantes, ou mesmo os coaches, os mentores, todas as pessoas que comunicam e compartilham o conhecimento de alguma forma. Tem vários desses profissionais que precisam de ter uma comunicação de alta performance para alcançar os resultados extraordinários com seus aprendizes, seus estudantes, os ouvintes, o público-alvo dessa comunicação que vai consumir o teu conhecimento. Para que você seja reconhecido e para que seu conhecimento seja valorizado, para que você seja reconhecido pelo seu conhecimento, é importante saber comunicá-lo da melhor forma, usando as melhores ferramentas, as melhores técnicas, os melhores métodos que realmente engaja, que realmente vai fazer sentido para o usuário final, quem consome o teu conhecimento. Para você alcançar esse reconhecimento e essa valorização, você precisa encontrar tempo para se capacitar para isso, para ser um diferencial como comunicador do conhecimento que você tem, que só você sabe que você tem. Só que tem que parar de dar desculpas e permanecer numa zona de conforto que te mantém aí longe de se capacitar, de melhorar, de incorporar na sua comunicação formas inovadoras de se comunicar de forma criativa, pensada fora da caixa. Isso é importante. Então, olhe para você e perceba se você está realmente interessado e dedicado para melhorar sua comunicação, para que você alcance resultados extraordinários com os seus aprendizes, o seu público-alvo, os seus estudantes. E veja se você realmente está disposto a performar, ter alta performance na sua comunicação. Se você realmente busca o seu reconhecimento, o reconhecimento e o valor do seu conhecimento, é importante sair da zona de conforto e se permitir se entregar a saberes, a aprender ferramentas, métodos, técnicas que te permitam sair de onde você está, trabalhar todo esse conhecimento para você poder performar, para você ser um comunicador de alta performance e
os seus aprendizes, o seu público-alvo alcançar resultados extraordinários. É importante você olhar para você, entende? Então vai em busca desse conhecimento, vai em busca desse autodesenvolvimento dentro de você mesmo. Isso é muito importante para você ser reconhecido e valorizado pelo seu conhecimento. Sabe por que eu falo isso para vocês? Porque eu me lembro que quando eu fiz o meu mestrado foi na área da ciência da computação, eu fiz assim, o mestrado é assim, você começa uma pesquisa, aí você trabalha em relação a essa pesquisa, e aí essa pesquisa tem que fazer sentido, ela tem que resolver algum problema que envolve aí a sua pesquisa. E para você, você precisa seguir passos, e o primeiro passo é qualificar. A qualificação é você apresentar essa primeira parte da validação da sua pesquisa do mestrado, para depois você efetivamente continuar com a pesquisa e encontrar resultados que possam resolver algum problema que faz parte da hipótese da sua pesquisa. E então você apresentar a sua dissertação de mestrado. E olha só que interessante. A primeira vez que eu qualifiquei, que eu apresentei a qualificação do meu mestrado, eu reprovei. Eu reprovei porque eu não soube comunicar o que eu tinha colocado ali no papel, na dissertação do mestrado. Foi então que eu percebi o quanto era importante você saber comunicar. Não adianta você ter o conhecimento aqui dentro de você. Não adianta você só saber passar esse conhecimento quando você está confortável, num público confortável, com pessoas que são confortáveis para você. Porque apresentar para uma banca de mestrado é desconfortável. Aqueles professores, doutores, titulares, enfim, eles estão ali numa banca para te avaliar, para te pressionar, para saber se você realmente entende de todo o conteúdo que está ali sendo apresentado. Basicamente a gente é quase massacrado, mas faz parte do processo, porque eles querem que você realmente seja um comunicador de alta performance do conhecimento que você está desenvolvendo ali no mestrado. E aí eu reprovei. Não porque estava ruim o meu trabalho, mas simplesmente porque eles fizeram perguntas que eu não sabia como responder. Eu tinha o conhecimento, eu comecei a me enrolar do jeito que eu estava respondendo. E não era porque eu não sabia, eu dominava o conteúdo, mas a forma como eu estava sendo pressionada ali naquele momento me desestabilizou e eu não soube comunicar aquilo que eu precisava naquele momento. Eu modifiquei, alterei algumas coisas do meu trabalho de mestrado para qualificação, até porque a comunicação, ela não acontece só a falada, né? Não é só uma comunicação falada que acontece. Tem vários tipos de comunicação que a gente desenvolve. Você vai perceber que existe a comunicação por meio das expressões faciais, por meio das expressões corporais, pelo tom de voz que você está aplicando, pela forma que está escrito o documento. Tudo isso são formas de comunicação. E para você se tornar um comunicador de alta performance, não basta você escrever muito bem ou falar muito bem. Você precisa saber escrever muito bem, você precisa saber falar muito bem, você precisa saber interpretar a comunicação não verbal, a comunicação não falada, né, que é a comunicação das expressões faciais e das expressões corporais. Isso é muito importante, porque aí você passa a ter mais informações para comunicar o teu conhecimento da melhor forma, para você ter alta performance na hora de você comunicar o seu conhecimento. E aí o que eu fui fazer? Fui estudar. Não só o como apresentar oralmente, mas como escrever da melhor forma. Não adianta você colocar um monte de palavras difíceis se nem mesmo você consegue, na hora de apresentar, repetir as mesmas palavras. Não, um documento,
do mestrado, ele precisa estar muito bem escrito, só que de forma clara e transparente, de forma que qualquer pessoa que lê entende, mesmo que o conteúdo seja técnico. Hoje eu falo que se você pegar por exemplo, vou pegar o meu mestrado que era um tema, né, da área da computação, que tinha a ver com a mobilidade, né, como que funciona, por exemplo, os celulares hoje, só que isso foi lá no ano de 2000, que eu estava fazendo essa pesquisa em 99, né, eu comecei o mestrado em 98, então 99, entre 99 e 2000 foi o período que eu qualifiquei. E aí você vai perceber que não basta ter uma comunicação ali bem escrita. Essa minha dissertação de mestrado, eu falo assim, se eu desse para minha mãe, que não entende nada de tecnologia, não entende nada da computação, se ela ler e compreender, entender ali o significado do que aquele meu trabalho escrito está passando, então é porque o trabalho está bem escrito. E foi isso que eu fiz, eu pedi para algumas pessoas que não dominavam do conteúdo lessem e me dissessem se compreendeu o que estava escrito. Aí eu já entendi que a comunicação do meu trabalho escrito estava ok, eu aprendi a me comunicar por meio do trabalho escrito. Mas para uma qualificação de mestrado, isso não é o suficiente. Eu fui fazer um trabalho de como é que eu posso me comunicar de forma transparente, clara, para a banca do mestrado. Eu fui lá, aprendi como usar a clareza e eu reapresentei ali num período de 3 meses essa qualificação, e aí então eu fui aprovada. E durante esse período que eu fui terminar o mestrado, eu ainda fui trabalhar esse processo da comunicação não verbal. Eu fui entender e compreender como que eu posso trabalhar e entender a comunicação não verbal das expressões faciais, das expressões corporais. Eu trabalhei e estudei mais ainda a comunicação falada, o como que eu posso transmitir este conhecimento, ou seja, como que eu posso me comunicar com alta performance, por exemplo, para uma banca de mestrado. E quando eu fui apresentar a minha dissertação de mestrado para a banca, aí o resultado foi surpreendente, porque uma das pessoas, a minha orientadora, que eu tenho muita gratidão por ela, e um dos professores que participaram da banca de qualificação também participou da banca de apresentação final do meu trabalho de mestrado. E ele elogiou muito a minha comunicação escrita, a minha comunicação ali falada, a forma como eu estava me comportando, os meus gestos, as minhas expressões. Então ele elogiou muito a forma como eu estava comunicando ali o resultado da minha dissertação de mestrado. Então, para você ver, tudo você está comunicando, e é importante você estar desenvolvendo essa comunicação para que o teu público, para que o seu aprendiz, para que as pessoas que estão consumindo o teu conhecimento, eles deem valor ao seu conhecimento. E quando isso acontece, você é reconhecido, você percebe que as pessoas valorizam o seu conhecimento, que foi o que aconteceu quando eu apresentei o meu trabalho final da dissertação de mestrado. Eu fui reconhecida pelo meu trabalho, pelo avanço que eu tive da qualificação até a apresentação do resultado final do mestrado. Quando você deixa de se importar com a forma como você se comunica, seja da forma escrita ou da falada, ou mesmo das expressões faciais e corporais, quando você deixa de se importar com isso, você na verdade está deixando que o teu conhecimento ele deixe de ser notado e reconhecido. Parece que você deixa de se... Você mesmo, você é a primeira pessoa que deixa de se importar com o conhecimento que você carrega e que você quer compartilhar com as pessoas. Perceba que você é a pessoa que mais precisa valorizar o seu conhecimento.
para que o seu conhecimento seja notado e reconhecido pelas outras pessoas que vão consumir, que vão ler, que vão utilizar, que vão compartilhar esse seu conhecimento, para que você tenha esse seu conhecimento notado e reconhecido, você precisa sair da zona de conforto, você precisa melhorar a forma como você comunica. E isso a gente faz o tempo todo, toda hora, de formas diferentes. Pode ser com as pessoas, pode ser buscando treinamentos. Eu mesma busquei treinamentos até de oratória, do como falar da melhor forma, de escrita. Eu fiz treinamento de redação mesmo, de você saber escrever da melhor forma, quais as informações que você precisa colocar para você poder argumentar da melhor forma, para que o que você busca de resultado esteja claro na forma que você está comunicando, na forma escrita. Por exemplo, você vai entregar uma atividade, uma ferramenta para o teu aprendiz, seu usuário final, para o seu mentor, para o seu coach. Você vai perceber que se você entrega uma comunicação escrita que tem erro de português, que tem erro de conjugação verbal, que tem erro de ortografia, que não tem sentido o que está escrito, você vai perceber que você vai perdendo a capacidade de ser notado e reconhecido. E talvez esse efeito seja o contrário. As pessoas vão perceber que você falha na comunicação escrita. Então não basta você falar muito bem se a sua comunicação escrita é falha. Perceba que você pode ter a comunicação escrita muito bem trabalhada, você pode ter a comunicação falada muito bem trabalhada porque você fez treinamentos de oratória, do tom de voz, você trabalha, né? Você evita tomar gelado ou comer chocolate e cafeína, mas você hidrata com bastante água natural, você come maçã para limpar as cordas vocais e poder falar com mais tranquilidade, com mais naturalidade. Então tudo isso é importante. Você aprendeu e estudou sobre os gestos dos seus estudantes, como, né, você até treinou a leitura labial para poder captar o que os alunos, os ouvintes, os treinadores, enfim, os seus aprendizes e o usuário final, né? Você vê pelo lábio, ali você lê os lábios para saber o que eles estão cochichando. Então isso também é interessante. Você desenvolveu tudo isso, mas faltou você desenvolver uma parte que traz a experiência, sentir o fazer sentido e a motivação. E às vezes são técnicas de comunicação que não está em lugar algum, mas você precisa aprender a fazer isso. E na verdade, para isso você vai trabalhar uma inovação na comunicação, você vai trabalhar criatividade na comunicação. E aí você usa ferramentas, você pode usar jogos de lógicas como eu uso, você pode usar livros, você pode fazer uma mágica, você pode incorporar ferramentas e atividades que a comunicação ocorre de outra forma. Você pode trabalhar com massinhas, você pode trabalhar com desenhos, você pode trabalhar com meditação, você pode trabalhar a comunicação de N formas diferentes para trazer experiência. Eu lembro que eu fiz uma palestra onde o tema era infância e o ser criança, e o eu criança que a gente tem dentro da gente. E eu lembro que era uma palestra para cerca de 400 pessoas, e aí eu tinha uma equipe que estava me ajudando. Eu comprei 500 pirulitos e pedi para minha equipe distribuir para todos os participantes ali da palestra, para que eles já começassem a palestra já sentindo a experiência, o cuidado que eu levei ali. E a primeira frase que eu falei foi, né, o tema, hoje a gente vai falar sobre infância, hoje a gente vai falar sobre criança, e eu quero que vocês tenham a experiência e traga seu eu criança para a palestra. Eu quero dar a palestra para o seu eu criança e não para o seu eu adulto. E para isso, peguem o pirulito, abram o pirulito. Eu quero que todos vocês estejam, né, chupando o pirulito na palestra, porque isso tem tudo a ver. Então veja que é uma forma de comunicação que você
você tem um cuidado, você traz uma experiência e uma vivência no meio da palestra. Isso traz significado e sentido para quem está consumindo o seu conhecimento. Isso é você ser e trazer uma comunicação de alta performance, porque dessa forma o resultado que você busca para os seus aprendizes, para o seu público-alvo, ele vai ser realmente extraordinário. Agora, imagina esse público que teve essa experiência, essa vivência numa palestra, que teve pirulito para cada um resgatar o seu eu criança, para fazer sentido com o tema da palestra, atividades que eu coloquei ali, eu fiz duas ou três atividades de conexão entre o eu adulto com o eu criança, trabalhando em duplas, trabalhando em trios. Eu fiz mágica, trouxe, né, eu busquei livros da plateia, fiz uma mágica com os livros da plateia, falei de conhecimentos que eu domino sobre a matemática, sobre a computação, o empreendedorismo, a criatividade. Trouxe também toda uma conexão em relação à comunicação, como que deve ser a comunicação do adulto com a criança, em qualquer área da sociedade, seja de pais com as crianças, seja de um irmão mais velho com um irmão mais novo, seja na escola do educador ou professor com a criança, seja no momento de um vestibular, ou de um namoro, ou quando profissionalmente estiver trabalhando. Então a gente fez várias atividades que conectavam esse eu criança com o eu adulto, para trazer os conflitos que existem nessas comunicações, nesses ruídos, e que acabam impactando as nossas emoções quando a gente está na nossa vida adulta. Aí a gente fez todo um trabalho de meditação, de percepção de si mesmo, do eu adulto com o eu criança. E aí a gente foi trabalhando para que esse eu criança se libertasse de uma comunicação falha do adulto com a criança. A gente fez todo um trabalho para ir ressignificando ali numa meditação guiada, até que ao final da meditação ele já se via totalmente mais sereno, mais tranquilo, já entendendo que existiu uma falha na comunicação do adulto com a criança, mas que ele poderia, a partir daquele momento, escolher ter uma comunicação dele adulto com o eu criança dele, para que ele pudesse performar nas áreas da vida dele, equilibrar as emoções e trabalhar para alcançar os resultados extraordinários que ele busca. E você pode fazer a mesma coisa, você também pode trabalhar esse seu eu criança, resgatar seu eu criança, equilibrar a forma como a comunicação aconteceu com esse eu criança, e você já vai treinando você, o seu eu adulto, a se comunicar melhor com crianças e com qualquer público, utilizando vários tipos de ferramentas, e você vai ver que você vai acabar se tornando um adulto muito melhor. E aí, somando todas as ferramentas de desenvolvimento da comunicação, você vai ver que você facilmente consegue se tornar um comunicador de alta performance, que entrega resultados extraordinários para o seu público-alvo, para os estudantes, para os clientes, para o usuário final aí do conhecimento que está sendo compartilhado, que você está compartilhando. E o mais legal é como eu termino as minhas palestras ou aulas e eventos. Eu pego alguns cubos mágicos que eu tenho, e aí eu resolvo. São cubos mágicos diferentes porque se você perceber aqui, olha, eu tenho diferentes. Isso aqui não é cubo, né? São mais poliedros mágicos. Eu tenho vários tipos de poliedros mágicos que eu levo alguns. Esse aqui, olha, tá vendo? É um 2x2, e aí eu levo alguns pra gente poder resolver usando storytelling ali no final da palestra, para que a comunicação de todo o conhecimento que foi compartilhado ali ocorra, assim, termine com
de forma bem extraordinária, para que o fazer sentido, a motivação, o reconhecimento aconteça ali. E o mais legal é que realmente eu me senti com o meu conhecimento notado e reconhecido pela forma que eu apresentei ali esse conhecimento todo de uma forma de comunicação totalmente inovadora e criativa para esse público que estava na plateia nessa palestra. Eu te expliquei como eu fiz em uma das minhas palestras, mas vou te falar como você pode fazer. Por exemplo, a primeira coisa que você tem que fazer é se entender. Quais são as ferramentas que você tem hoje? Quais são os recursos que você tem hoje? Como que você hoje compartilha o seu conhecimento? A forma como você compartilha o seu conhecimento, ele está sendo notado e reconhecido da forma como você gostaria e como você merece, porque eu sei que você tem um conhecimento que deve ser notado, um conhecimento que deve ser reconhecido. Se você percebe que você pode performar muito mais, que você pode se tornar um comunicador com muito mais performance para entregar resultados extraordinários para o seu cliente, para o seu público-alvo, para os seus estudantes, para os seus treinadores, mentorados, coach, enfim. Perceba que a gente não tem todas as ferramentas e todos os conhecimentos. Então a gente precisa buscar uma forma de comunicação criativa e inovadora. E para isso você precisa se capacitar, você precisa buscar treinamentos, cursos, precisa compartilhar, ir em eventos que são criativos, entender como eles fazem, como que eles aplicam várias ferramentas. E eu falo aqui, a gente pode usar teoria dos jogos, a gente pode usar gamification, a gente pode usar storytelling. Não vou falar disso hoje, mas eu vou ter vídeos de conteúdos que vão falar especialmente de conteúdos como esse. E aí você vai perceber que você pode pegar todos esses conhecimentos, ferramentas que você vai aprendendo, colocar numa caixinha, que eu chamo caixinha do conhecimento, e aí você joga tudo ali dentro. E aí, no momento que você está compartilhando o teu conhecimento, você busca peças ali dessa caixinha de conhecimentos, aí você monta um quebra-cabeças que são as formas, as ferramentas, os métodos que você vai aplicar para aquele público, para aquelas pessoas que você vai comunicar determinado conhecimento que você detém. A melhor forma, criativa, inovadora, com novas ferramentas, com novas abordagens, que faça sentido para o seu público-alvo, que faça sentido para os aprendizes que você está direcionando o conhecimento. Quando você traz uma experiência, e aí isso você tem que treinar. Não adianta pegar fórmulas prontas, porque não existe. E eu te ensino como você criar naturalmente todo esse conhecimento de criar uma palestra, uma aula, um treinamento, um workshop que seja diferenciado, criativo, que conecta todas as pessoas, que faz sentido para as pessoas, que elas sintam, que elas vivenciem. É uma comunicação que envolve o comportamento humano, que envolve a percepção, que envolve as emoções, que envolve os sentimentos. Quando você faz as emoções, os sentimentos das pessoas serem ativados pelo prazer, pelo fazer sentido, pela motivação, aquelas substâncias do prazer e do bom humor, eles são disparados. E aí começa a fazer sentido todo esse conhecimento que você está compartilhando com o seu público-alvo, com o seu cliente final, com os aprendizes. E quando isso acontece é maravilhoso, porque além do seu conhecimento ser notado, o seu público-alvo, os aprendizes, eles vão reconhecer, eles vão aplaudir, eles vão querer mais do seu conhecimento, porque eles veem sentido no que eles estão aprendendo. Isso é o que você precisa fazer, sair dessa zona de conforto, se permitir
ao aprendizado e sentir que você realmente merece alcançar todos esses resultados que você busca do reconhecimento pelo conhecimento que você tem. Você pode até estar se perguntando, mas quando investir em você mesmo para ter todo esse conhecimento criativo e diferenciado para ser um comunicador de alta performance? E na verdade isso vai realmente depender do quanto você tem de conhecimento, de ferramentas e do quanto você está aberto para ser melhor, para querer ser melhor. E você vai perceber que o nosso público ele muda. Vamos supor que você dá uma palestra para a primeira série de cursos de universidade, que eles devem estar lá com 18, 19 anos, mais ou menos. Você vai perceber que esse público, a cada ano, ele chega diferente. Ele chega com emoções diferentes, com valores diferentes, com vontades diferentes. O que faz sentido para eles é diferente do que fazia sentido para os mesmos adolescentes, adultos, há 2 anos atrás. Então você vai perceber que o comportamento das pessoas mudam de tempos em tempos e esses tempos estão ficando cada vez mais curtos, porque a tecnologia, ela permite isso. A tecnologia mudou o nosso comportamento. Hoje a gente é quase um preguiçoso, né? Porque antes a gente estudava formas de você ir de um lugar para outro, né? Fazer uma entrevista em uma empresa era criar estratégias, porque você tinha que ver onde que era, ver qual a linha de ônibus que passava e chegava lá, quanto tempo que ia demorar, dependendo do horário você tinha que sair meia hora antes, dependendo do horário você tinha que sair 2 horas antes, porque aí tinha trânsito. Você tinha que saber quanto que você vai gastar para você pagar a condução. Então você criava estratégias para você seguir, para você ir fazer uma entrevista. Hoje você, com a tecnologia, você não precisa descobrir qual é a condução e o trajeto que você vai fazer, porque você coloca aí nesses aplicativos de transporte público e aí eles contam tudo. Qual é o transporte, onde que você vai mudar o ônibus ou fazer a baldeação, quanto tempo que isso vai durar, quanto que você vai pagar, ele diz tudo para você. Você só precisa fazer o que ele falar, né? Que é sair meia hora antes, ou 35 minutos, ou 40 minutos antes para chegar no horário que você quer chegar. E você não precisa levar dinheiro, contar troco, saber se vai faltar ou não dinheiro, porque hoje a gente usa esses cartões que você, né, bilhete para pagar a condução, que você vai lá, recarrega ele em casa mesmo, aí você vai usando aí a cada vez que você usa o transporte. Então, ficou mais fácil, você cria menos estratégias, a comunicação dessas pessoas, elas mudaram. Então, a sua comunicação também tem que mudar de acordo com o público-alvo. Mesmo que seja o mesmo evento que fale, por exemplo, de crianças, para um público que é educador, você comunica de uma forma. Se o público são pais, você comunica de outra forma. Se o público são adolescentes, você vai comunicar de outra forma. Se o público são crianças, você vai se comunicar de outra forma. A conexão com cada tipo de pessoa, cada tipo de grupo de pessoas, ela muda. E se você não tem aí dentro da sua caixinha do conhecimento várias atividades, várias formas de se interagir para cada público, você não traz uma experiência para cada público. Você acaba entregando a mesma coisa engessada para públicos diferentes. E aí não existe conexão, não existe comunicação assertiva. Para você ser um comunicador de alta performance, para entregar resultados extraordinários para o seu público-alvo, para o seu cliente, para o seu aprendiz, precisa fazer sentido. E para fazer sentido, você precisa ser assertivo na forma como você vai comunicar esse conteúdo. E quando você faz isso, parece que é mágica. O teu conhecimento, ele é notado e é reconhecido por todos esses segmentos, por todos esses grupos diferentes aí
de pessoas, e isso é muito bacana, porque quando você tem o teu conhecimento reconhecido, quando você é reconhecido pelo conhecimento que você está compartilhando, nossa, você sabe, isso traz um prazer maravilhoso. Os hormônios bons ali estão sendo disparados o tempo todo, isso é maravilhoso. Então, faça isso, se permita encher essa sua caixinha de ferramentas, de abordagens, técnicas, métodos que você pode usar de forma diferente e assertivo para cada público que você está compartilhando o seu conhecimento, porque aí você vai realmente se tornar um comunicador extraordinário, porque você vai conseguir se comunicar de forma diferenciada, assertiva, criativa com qualquer público. Eu tenho um ex-estudante, amigo, colega de profissão hoje, chamado Cristiano, e ele me procurou pela minha mentoria, porque ele estava perdido na forma que ele estava se relacionando com as filhas, com a esposa, com a família, com a mãe e no trabalho. Ele chegou e me procurou dizendo que nada mais fazia sentido, que as pessoas só procuravam ele para apagar o fogo, para resolver pepino. E aí no final ele era a pessoa má vista porque ele queria apaziguar, ele queria equalizar, equilibrar aí o relacionamento de comunicação entre as pessoas, e aí ele passou a ser o mal visto. E aí ele cansou disso, ele começou a ter tristeza, ansiedade, querer se afastar das pessoas, porque ele estava se sentindo usado, mas na verdade era a forma como ele estava se comunicando que levou ele a ser visto como ele estava sendo visto. E aí ele me pediu ajuda, uma mentoria, num processo de coach, para que eu pudesse ajudá-lo a se posicionar por meio da comunicação do jeito que ele queria. E aí a gente fez todo um trabalho de prioridades, de valores, a gente fez a roda da vida para ele saber como é que estão os setores da vida dele, o que ele tem que melhorar, como que está a comunicação em cada um dos setores da vida dele, família, pais, cônjuge, filhas, trabalho e assim por diante. Como estava a motivação, os valores para cada um desses relacionamentos, e aí a gente fez todo um trabalho. O que ele veio buscar? Na verdade, ele veio buscar um encontro dele com ele mesmo, porque ele realmente estava perdido. E aí a gente fez todo um trabalho de psicoterapia, de meditação, de autodesenvolvimento. Então a gente trabalhou desenvolvimento humano, ele entender como que são cada uma das pessoas, trabalhamos as verdades de cada uma das pessoas, que a gente precisa saber respeitar as verdades das pessoas sem julgá-las, que cada uma tem as suas verdades. E o mais importante é respeitar. A gente trabalhou muito o respeito, porque uma vez que a comunicação acontece com respeito, ela vai acontecer. Agora, se não existe mais respeito, a comunicação acontece com ruídos. E quando essa comunicação acontece com ruídos, a comunicação ela pode ser dolorosa, ela pode machucar. Então a gente trabalhou a forma como ele pode e deve se comunicar de forma equilibrada, tranquila, harmoniosa, para cada um, né, dos elementos da vida dele, que envolvia os pais, as filhas, a esposa e o trabalho, principalmente porque o lazer ele até se afastou das pessoas, porque ele se sentia incomodado com a forma como essas pessoas se comunicavam com ele. Então a gente trabalhou o autodesenvolvimento pessoal, a gente trabalhou a inteligência emocional, trabalhamos a psicoterapia por meio de meditação, e aí a gente foi trabalhando várias questões. Não adianta a gente fazer uma comunicação almejando um alvo lá na frente se a gente tem algo, né, emocional ali para ser trabalhado. Então a gente fez um trabalho em conjunto onde a gente foi focado ali, a gente fez trabalhos direcionados à meta dele, porém a gente trabalhou também as emoções que ele estava ali nele, que estava impedindo ele de enxergar
que o problema estava na comunicação que ele estava tendo em cada um desses eixos aí da vida dele. E depois que ele passou por todo esse processo de mentoria, ele passou a se entender. O porquê que ele trabalhava daquela forma, porquê que ele se sentia tão aborrecido pela forma como as pessoas falavam ou como as pessoas agiam. E ele realmente buscava o quê? Além de um equilíbrio em todos os elementos da vida dele, ele buscava ser notado e reconhecido pelo conhecimento dele. Olha só que interessante. Ao final de todo o processo, tudo que ele fazia para as outras pessoas e que aí ele não via retorno, era que ele queria ser notado e reconhecido. E quando ele percebeu que mesmo ele fazendo tudo o que ele fazia para as outras pessoas, ele continua não sendo notado e reconhecido. E por isso ele começou a se afastar das pessoas. E na verdade não é que ele não tinha o conhecimento, a habilidade e competência para ser reconhecido pelo conhecimento. Era a forma como ele conduzia essa comunicação. Quando ele aprendeu a comunicar da melhor forma, com alta performance, ou seja, em equilíbrio, com as emoções. Ele usou ferramentas para se comunicar com as diferentes partes da vida dele, e quando ele entendeu isso e começou a praticar, o resultado ele começou a vir. Quando ele começou a se comunicar com alta performance com as filhas, com a esposa, com os pais, ele percebeu que os resultados dessa comunicação foram realmente extraordinários. Então, é preciso você olhar para você e se abrir para ver a necessidade que você precisa para melhorar a si mesmo e alcançar resultados extraordinários por meio de uma comunicação de alta performance. Tem uma pessoa, assim como o Cristiano, Luma, uma pessoa uma mãe, uma mulher, que ela se comunicava muito assertivamente no trabalho, mas ela tinha uma comunicação cheia de ruídos com seus filhos e principalmente com o seu marido. E ela passou a se dedicar mais tempo numa comunicação mais assertiva em uma área da vida dela, que era profissional, e deixou a desejar uma comunicação assertiva para pessoas que ela ama, que amava, né, no caso do marido e dos filhos. E ela me procurou para ajudá-la a entender o que é que estava acontecendo, quais os ruídos que estavam acontecendo nessa comunicação. E aí a gente trabalhou por meio de ferramentas que ela conseguisse identificar por que ela estava fazendo isso. E a gente identificou que existia a necessidade de trabalhar um desenvolvimento humano nela, de se sentir merecedora de ter a companhia do marido e dos filhos na vida dela, que era importante dar prioridades aos fazeres, que tivesse um peso ali no trabalho e o relacionamento na família. Eu faço até uma analogia que assim, a gente fala assim, tem uma balança, né, de dois pratos, né, que precisam estar equilibrados. Esse aqui é quantas horas você se dedica ao trabalho. E aqui é quantas horas você se dedica à tua família. Vamos supor que você tem ali 24 horas num dia, você dorme 6 horas por dia, 12 horas você se dedica ao trabalho e 6 horas você se dedica à tua família. Veja que parece que está desequilibrado, né? Porque você tem 6 horas que você se dedica a você, relaxar, dormir, meditar, enfim. 12 horas para o trabalho e 6 horas para a família. E aí você fala assim, como que eu consigo equilibrar isso? Porque parece que tá assim, né? É o contrário, né? Aí se tem mais horas, tá assim. Se aqui tem mais horas e aqui tem menos horas, aqui tem 12 horas e 6 horas, como que eu consigo equilibrar essa balança? Como você consegue equilibrar? Dando mais peso para cada hora que você passa com a família. Então você passa 12 horas ali
no trabalho. Você pôs as prioridades, você tem produtividade, você entrega com qualidade, você é assertivo, porque você trabalha com gestão do conhecimento e gestão do tempo, mas você ainda não fez isso com a tua família. Então, quando você está com a tua família, não é estar com a sua família só para assistir televisão em família, ou para levar ao shopping, mas você passa a ser só o motorista. Não. É dar realmente peso e valor bem grande para essas 6 horas que você passa com a sua família. Então é jogar baralho junto, por exemplo, jogar bola junto, jogar videogame junto, jantar todos juntos na mesa, sem usar nenhum eletrônico, ler um livro juntos e relatar o o aprendizado que está ali naquele livro. Então é realmente dar valor e peso. Quando você dá mais peso e valor para cada hora que você passa com a sua família, você consegue equilibrar essa balança. E aí quando você equilibra essa balança, você está trazendo uma comunicação mais assertiva ali com os seus filhos. Veja que não é uma comunicação do tá bom, eu vou levar vocês pro shopping. Ah, tá bom, vamos lá jantar junto, mas aí você fica o tempo todo no celular, aí muitas vezes resolvendo questões de trabalho. Então, é realmente estar presente. É uma forma de comunicação. Você consegue comunicar, ser assertivo na comunicação com atividades que você faz, com a forma como você conduz o seu comportamento, você revê o seu comportamento, você vê o comportamento dos seus filhos, do seu cônjuge. Então você trabalha todas essas questões. Quando você entende que a comunicação que você tem que ter com a tua família é diferente da comunicação que você tem ali no trabalho e que você pode realmente dar um peso e um valor muito maior para essa comunicação com a sua família, você consegue equilibrar essa comunicação. Então isso é muito importante. Quando a gente fala de um comunicador ser um comunicador extraordinário, de alta performance e que entrega resultados extraordinários, é isso que a gente está falando. Se você entende isso e você consegue usar todas essas ferramentas para compartilhar o teu conhecimento com o teu público-alvo, com os seus aprendizes, com os seus ouvintes, você vai ver que o resultado é extraordinário. E aí, todo esse público vai notar e reconhecer o teu conhecimento, vai te reconhecer pelo seu conhecimento. Quero compartilhar agora uma notícia com você. Então olha essa notícia ali na tela e olha aí o que está escrito. Habilidades de comunicação são essenciais para um bom líder. E aí está escrito aí, ó, saber se comunicar, né? Saber comunicar as ideias e comandos de forma objetiva, evita equívocos e otimiza as rotinas de produção. E além disso, mantém a equipe muito mais motivada. Tá vendo? Se você tem uma comunicação assertiva, de qualidade, que é pensada aí, é criativa, inovadora, né? É uma comunicação assertiva para o público, o seu público-alvo, são características de uma comunicação de um líder. Quando você desenvolve toda essa comunicação para se comunicar com a tua esposa ou o teu marido, você passa a ser líder nessa comunicação com o teu cônjuge e o teu marido. Quando você se comunica de forma assertiva, objetiva e clara, sem ruídos com os seus filhos, você passa a ser líder desta comunicação. Quando você tem aí os seus aprendizes, o seu público-alvo, os estudantes, os ouvintes, quando você está se comunicando com eles, com cada um deles, com o público direcionado de forma objetiva, clara, sem rodeios, você vai perceber que você é líder, você é considerado, o seu público-alvo, os seus ouvintes, os seus aprendizes te olham como líder, sente que você é líder porque você, além de ter conhecimento, você consegue comunicar este conhecimento de forma objetiva,
clara, sem ruídos. Isso, e além disso, se você leva outras formas também de comunicação assertiva para cada um dos públicos, esse seu público, esses seus aprendizes, esses seus ouvintes, eles vão notar o teu conhecimento, eles vão valorizar, eles vão reconhecer o teu conhecimento e mais do que isso, eles vão reconhecer você pelo conhecimento que você tem, que você compartilha de forma extraordinária, com alta performance, e os resultados são maravilhosos, porque ser reconhecido pelo teu conhecimento, pela forma que você comunica esse conhecimento, te fazendo líder. Ser líder é ser reconhecido pelo seu conhecimento. E você só vai se sentir líder e reconhecido pelo seu conhecimento se você se colocar numa posição de liderança. Se você realmente consegue comunicar esse seu conhecimento de forma assertiva, objetiva, clara, que motiva o seu público-alvo, os aprendizes, que traz um sentido e um significado pelo o que eles estão aprendendo, que está sendo compartilhado com você. Tudo isso é muito, muito importante. Será que você se vê talvez com dúvidas ou receio de como comunicar esse conhecimento que você tem aí na sua cabeça e que é muito valioso? Quero que você traga aí esse sentimento, essa emoção. Como é que você se sente? E se você quiser fechar os olhos para sentir assim, faça do jeito que você achar melhor. Mas sinta. Como é que você se sente se você sabe que você tem o conhecimento, mas você não sabe como transmitir esse conhecimento de forma assertiva, clara, objetiva? Como é que você se sente em saber que você tem um conhecimento vasto, mas você não consegue entender ferramentas que você possa utilizar para compartilhar esse conhecimento de forma efetiva? Como é que você se sente sabendo da sua incapacidade, talvez, de ser um comunicador com mais alta performance? Como que você se sente em estar retendo todo um vasto conhecimento apenas para você? Agora, vamos trazer a emoção oposta. Como que você se sente sendo notado e reconhecido pelo teu conhecimento, só que pelos seus pais? Como que você se sente se você tem o seu conhecimento notado e reconhecido pelos seus filhos? Notado e reconhecido pelo teu cônjuge, pelos seus amigos? Agora, como que você se sente tendo seu conhecimento sendo notado e reconhecido pelos seus aprendizes, pelo seu público-alvo, pelas pessoas numa plateia? Como que você se sente? Como que você se sente você terminar uma apresentação, ou uma palestra, ou uma aula, seja o que você estiver comunicando, e aí ao final dessa comunicação, dessa apresentação de conhecimento, do seu conhecimento, você é aplaudido de pé? Como que você se sente com todo esse reconhecimento do público que você está compartilhando o seu conhecimento? Eu quero que você leve esse sentimento para você saber o quanto você é capaz e o quanto é bom ser reconhecido pelo conhecimento que você possui, pelo público que você entrega esse seu conhecimento, que você compartilha esse conhecimento. Quero que você sinta e leve esse sentimento com você, para que você realmente encontre os melhores treinamentos, cursos que te levem a se capacitar para que você realmente se torne um comunicador de alta performance, que entrega resultados extraordinários para os aprendizes, para os mentorados, para os coaches, para o seu público-alvo, para os seus aprendizes, para os seus ouvintes. E mais que isso,
Eu quero que você sinta como você pode ter orgulho de você mesmo por ter uma comunicação de alta performance com as pessoas que você mais ama. Com as pessoas que você mais ama. Pode ser teus pais, pode ser teu cônjuge, pode ser as crianças, pode ser até o seu animal de estimação. Porque a gente sabe sim se comunicar com alta performance com os animais de estimação, não é mesmo? Então leve esse sentimento junto com você. E é isso aí. Eu vou ficando por aqui e eu espero de coração ter te ajudado com esse vídeo a dar mais um passo na sua carreira para se tornar um extraordinário comunicador na sua área de profissão. Seja professor, educador, palestrante, coaching, treinador, pai, mãe, seja onde você estiver atuando com a tua comunicação. E lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações para você sempre ser lembrado dos conteúdos que vão sendo atualizados aqui no canal. E deixe o seu like para que o YouTube possa identificar que este é um conteúdo super bacana, super importante, que pode ser compartilhado com outras pessoas como você que se importam com um conhecimento diferenciado. Um grande abraço e eu te espero no próximo vídeo comunicando com criatividade e sabedoria.